Toque em mim novamente e você vai se arrepender. Quero ver se a pele dela é tão dura quanto sua atitude. Essas foram as palavras exatas que o bilionário Khaled Al-Fahim murmurou antes de estender a mão e rasgar a camisa dela completamente. Pelas costas na frente de mais de 100 pessoas em um dos restaurantes mais exclusivos de Manhattan. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O único som era o zumbido suave dos violinos ainda tocando acima, como se o mundo não tivesse acabado de parar. Mas esse não foi o fim. Foi o começo de algo maior. Algo inesquecível. Esta não é apenas um incidente viral. Não é apenas uma manchete para cliques. Esta é uma história negra que te acorda. Uma história sobre poder, racismo e dignidade. Uma história onde a recusa de uma jovem mulher em ser quebrada se tornou uma conversa nacional. O nome dela é Kiara Morgan, 26 anos, garçonete negra, orgulhosa e forte de maneiras que ela mesma não percebia até aquela noite. Ela estava apenas tentando fazer seu trabalho. Só isso. Vestindo uma camisa branca limpa, avental preto e tênis de liquidação que ela mal podia pagar, ela sorriu para cada cliente, encheu cada copo, desviou de cada insulto que vinha com um sorriso e um cartão de crédito dourado. Mas Khaled, ele a viu não como uma pessoa, mas como algo abaixo dele. E quando ela não riu de sua piada, não flertou de volta, não se submeteu, ele decidiu humilhá-la publicamente. O que ele não sabia era que Kiara treinava judô desde os 9 anos, que seu pai, um veterano militar, ensinou-a não apenas a se defender, mas a se posicionar. O que aconteceu a seguir não foi raiva, não foi vingança, foi poder. Poder silencioso, preciso e inegável. E tudo aconteceu na frente de câmeras, na frente da imprensa, na frente do mundo. Quem é Kiara Morgan? Kiara não nasceu com muito. Criada em um pequeno apartamento no Bronx, ela era o tipo de pessoa que aprendeu a transformar $10 em 3 refeições e fazer parecer uma celebração. Sua mãe, Lorraine, trabalhou em 2 empregos até ficar doente. Câncer de pulmão em estágio 3. Esse diagnóstico virou o mundo delas de cabeça para baixo. Com os sonhos de faculdade pausados, Kiara pegou o turno da noite no La Palme, um restaurante francês de fusão asiática 5 estrelas, situado no coração do Upper East Side de Manhattan. Pense em cortinas de veludo, coquetéis de $30 e uma lista de convidados que parecia uma capa da Forbes. Você não apenas comia lá, você ostentava sua presença. A equipe usava uniformes pretos sob medida para a perfeição. Cabelo preso, sem tatuagens visíveis, sem gírias, sem erros. Para a maioria dos garçons era apenas um trabalho. Para Kiara, era sobrevivência. Ela se destacava não apenas porque era uma das poucas mulheres negras no salão, mas porque ela brilhava. Sua postura era ereta, seu tom sempre educado. E seu sorriso tinha aquele tipo raro de calor que fazia estranhos se sentirem vistos. Mas não confunda postura com passividade. Todas as noites, Kiara lidava com microagressões que vinham disfarçadas de elogios. Você fala tão bem? Você faz trabalhos de modelo? Você sabe, você é realmente articulada para alguém do Bronx. Às vezes erravam seu pedido de propósito apenas para testá-la. Às vezes nem olhavam nos olhos dela ao fazer o pedido, apenas estalavam os dedos ou apontavam para o menu. Ainda assim, Kiara seguiu em frente porque as gorjetas pagavam pela quimioterapia. Porque o tempo estava acabando. Porque dignidade não era sobre fingir que as coisas estavam bem. Era sobre não deixar que te quebrassem. O racismo silencioso no La Palme, o racismo não vinha gritando pela porta da frente. Ele entrava vestindo ternos de $1000, saboreava Bordeaux de 1964 e sorria com dentes perfeitos. Não era barulhento. Era educado, polido, higienizado. E era isso que o tornava tão exaustivo. Kiara lidava com isso todas as noites. Vinha na forma de elogios maliciosos e perguntas carregadas. Você é bonita demais para ser garçonete. Quem você realmente é? Ou pior, vocês todas fazem o cabelo assim de onde você vem? Às vezes eram as mulheres mais velhas que seguravam suas bolsas um pouco mais apertadas quando ela passava. Às vezes eram os empresários que nunca lembravam seu nome, mesmo depois de ela servi-los toda quinta-feira por meses. Ela sempre era apenas senhorita ou ei você. E então havia as gorjetas. Ela podia dar um serviço impecável, memorizar pedidos, recomendar o vinho perfeito, dobrar guardanapos como origami e ainda sair com $5 e um sorriso condescendente. Mas ela nunca estourou, nenhuma vez.
Porque mulheres negras como Kiara não têm permissão para desmoronar. Elas são rotuladas como agressivas, ingratas, difíceis. Então ela engolia, sorria e continuava. O confronto começa. Primeira vez que Kiara viu Khaled Al-Fahim, ele não entrou como um convidado. Ele entrou como uma performance. Era uma sexta-feira à noite logo após as 20 horas. O rush do jantar estava no auge. Kiara estava carregando uma bandeja com 2 peitos de pato selados e uma garrafa de Malbec quando as portas se abriram e a sala caiu em um silêncio estranho. É assim que o poder entra. Silenciosamente, mas exigindo atenção. Khaled estava vestido com um terno preto sob medida, sem gravata, abotoaduras de ouro e sapatos de couro que não faziam som no chão de mármore. Ele não veio sozinho. Um círculo de homens o seguia. Guarda-costas, assistentes, alguém transmitindo ao vivo para as redes sociais. 2 mulheres seguiam atrás, vestidas como modelos de passarela, olhos escondidos atrás de óculos escuros enormes apesar de ser noite. Quando Kiara foi designada para servir àquela mesa, seu estômago se contraiu. Não porque ela o reconheceu, ela não reconheceu, mas por causa da maneira como ele olhou para ela, não como uma pessoa, não como uma garçonete, como um objeto. Ela se aproximou da mesa e começou sua introdução usual, polida e profissional. Antes que ela pudesse terminar, Khaled levantou a mão e a interrompeu no meio da frase. Você não é daqui, é? Ele perguntou voz baixa, olhos examinando-a como mercadoria. Kiara manteve seu tom firme. Nasci no Bronx, senhor. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Linda e tão bem treinada, a mesa riu. Alguém sussurrou algo em árabe. Kiara não entendeu, mas entendeu o tom. Ela já tinha ouvido antes. A escalada desde o momento em que Khaled se sentou, Kiara sabia que ele não era apenas mais um cliente rude. Ele estava jogando um jogo, e as apostas eram invisíveis, mas muito reais. Ele não gritou. Não levantou a voz. Em vez disso, ele torceu as regras de maneiras silenciosas e calculadas. A primeira coisa que fez foi desafiar seu conhecimento do menu. Quando ela trouxe o prato principal, Khaled se recostou e acidentalmente derramou um copo de vinho tinto em seu uniforme. Nem uma gota na toalha de mesa, apenas uma mancha perfeita em sua camisa branca. Oh, ele disse com surpresa fingida. Minha mão deve ter escorregado. Seus convidados riram não porque era engraçado, mas porque ele riu e ninguém ousava fazer diferente. Kiara ficou congelada por um segundo, líquido carmesim encharcando seu peito. Ela sentiu o calor da vergonha subir, mas engoliu. Pegou uma toalha, limpou. Gostaria de outro copo, senhor? Ela perguntou firme como aço. Aquele momento foi sua linha na areia. Khaled acenou lentamente. Você é difícil de abalar. Eu gosto disso. Então ele se inclinou novamente e sussurrou, alto o suficiente apenas para ela ouvir. Mas todo mundo tem um ponto de ruptura. O momento da verdade aconteceu em menos de 10 segundos, mas para Kiara, pareceu o momento mais longo de sua vida. A mesa estava rindo novamente. Alguma piada às custas dela que Khaled fez. Kiara havia acabado de voltar da cozinha com um novo conjunto de facas de carne. Ela as colocou uma por uma, ainda vestindo a camisa manchada de antes. Sem tempo para trocar, sem uniforme reserva, Khaled a observava de perto. Seus olhos não estavam focados em suas mãos ou na mesa. Eles estavam fixos em seu peito, seu decote, sua camisa, sabe? Ele disse casualmente, girando as últimas gotas de vinho em seu copo. De onde eu venho, quando uma mulher se recusa a sorrir, assumimos que ela quer atenção. Kiara não respondeu. Ela aprendera a não responder. A resposta mais segura era o silêncio. Mas Khaled não estava procurando respostas. Ele estava procurando submissão. Então, sem aviso, ele se levantou. O movimento repentino chamou a atenção da sala. Conversas em mesas próximas diminuíram. Alguns viraram suas cabeças. Outros pegaram telefones apenas no caso de algo digno do Instagram estar prestes a acontecer. Ele caminhou ao redor da mesa e ficou atrás de Kiara. Perto demais. Ela enrijeceu. E então, com uma única mão, ele agarrou as costas de sua camisa e a rasgou ao meio. O som foi nítido, tecido rasgando sob força. Seus ombros se inclinaram para frente instintivamente quando o ar frio atingiu sua pele. Suspiros ecoaram pela sala. Garfos pausaram no ar. Taças de vinho inclinaram nas mãos. Até o quarteto de cordas tocando no canto perdeu algumas notas.
Khaled riu, recuando, braços levantados zombeteiramente como se fosse tudo uma piada. Ela está vestindo demais de qualquer maneira. Ele disse para ninguém em particular. Kiara não se mexeu por uma batida cardíaca. Era como se a sala inteira estivesse prendendo a respiração. Ninguém interveio. Nem o gerente, nem os convidados, nem mesmo os guarda-costas que ficaram observando como se fosse apenas mais um show. Mas Kiara, ela respirou fundo, devagar, profundo, centralizado. Seus olhos se fecharam apenas por um momento. E quando se abriram novamente, o ar havia mudado. Ela não estava com medo. Ela estava pronta. A resposta por meio segundo ninguém se mexeu. E então algo mudou. A respiração de Kiara desacelerou. Seus ombros caíram, não em derrota, mas em foco. Cada músculo lembrou de algo que seu pai havia perfurado nela desde criança. Você não reage, ele costumava dizer. Você responde com precisão. Em um movimento rápido, Kiara girou nas pontas dos pés, fechou a distância entre ela e Khaled e entrou em posição. Sua mão direita agarrou o pulso dele. Seu braço esquerdo cortou sob o cotovelo dele e envolveu suas costas. Seu pé direito deslizou atrás do tornozelo dele, ancorando-o no lugar. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém na sala sequer registrou o que estava acontecendo até estar feito. Com um pivô limpo de seus quadris e uma explosão de gravidade centralizada, Kiara executou um arremesso de judô perfeito. Taiotoshi, do tipo que você vê em replays de câmera lenta olímpicos. O corpo de Khaled se levantou do chão. Seu peso desfeito por pura técnica. Ele aterrissou com força no chão de mármore, com um som que rachou pela sala como um relâmpago. O impacto ecoou nas paredes de vidro. A mesa atrás dele balançou. Um garfo caiu no chão. Ele gemeu, atordoado, não apenas pela dor, mas pela humilhação. Seu séquito congelou. Seus guarda-costas não se mexeram. Eles não foram treinados para esse tipo de poder. Kiara ficou sobre ele, calma, firme. Uma lágrima ainda corria pelas costas de sua camisa. Mas sua dignidade estava intocada. Ela olhou para baixo para ele, encontrou seus olhos atordoados e disse clara como cristal. Você queria ver se minha pele era dura. Agora você sabe. A sala ficou parada. E então alguém aplaudiu, suave e hesitante. Outro se juntou e depois mais. Uma onda de aplausos se espalhou pelo salão de jantar. Não explosiva, mas afirmativa. Um tipo de reconhecimento lento e crescente de que algo real acabara de acontecer. Algo que ninguém naquela sala esqueceria. Kiara não se demorou. Ela se virou e saiu. Passou pela equipe de garçons atordida, passou pela boca aberta do gerente, passou pelos lustres cintilantes. Ela não precisava de um holofote. Ela era o momento, o mundo. Desperta ao amanhecer, a internet já estava em chamas. 3 diferentes clientes haviam filmado o momento de 3 ângulos diferentes. Em poucas horas, todos os 3 vídeos chegaram às redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok e foram costurados, cortados, legendados e repostados mais rápido do que alguém podia contar. A versão mais compartilhada tinha uma legenda em negrito que dizia: Garçonete negra derruba bilionário depois que ele rasga sua camisa. Abaixo dela, uma simples hashtag começou a ser tendência. Justiça para Kiara. Ao meio-dia, tinha 20 milhões de visualizações, mas a internet não hesitou. As pessoas reconheceram o que viram. Isso não era apenas sobre um arremesso de judô, era sobre algo muito mais profundo. Algo que milhões haviam sentido, mas nunca visto expresso tão claramente, tão inegavelmente, tão poderosamente. Tornou-se mais do que um vídeo. Tornou-se um símbolo. Kiara Morgan. O próprio nome se tornou uma bandeira para qualquer pessoa que já se sentiu pequena em uma sala cheia de poder, que já foi humilhada e disse para sorrir através disso, que já foi reduzida à cor da pele ou gênero ou nível de renda. A verdade emerge primeiro. A equipe de Khaled Al-Fahim tentou manipular a história. Eles alegaram que foi um mal-entendido, que o vídeo foi tirado de contexto e que ações legais seriam tomadas. Mas a internet já havia se movido além de declarações de relações públicas. Em dias, jornalistas investigativos e detetives digitais começaram a puxar fios que haviam sido silenciosamente varridos para debaixo de tapetes caros por anos. E o que eles encontraram foi arrepiante. Começou com sussurros. Um acordo de 2018 em Dubai. Selado não divulgado. Depois outro caso em Londres enterrado em arbitragem privada.
Diferentes mulheres, diferentes países. Mesmo padrão, mesmo silêncio. Então veio um relatório devastador de uma ex-funcionária do conglomerado de petróleo de Khaled. Ela compartilhou e-mails, memorandos internos que sugeriam acordos disciplinares e contenção de reputação. Ficou claro que Khaled não tinha apenas dinheiro. Ele tinha sistemas para apagar a responsabilidade. Mas o golpe mais devastador veio quando uma ex-modelo chamada Ava Sinclair quebrou seu silêncio. Ninguém acreditava em mim, Ava disse em uma entrevista agora viral. Até Kiara. Ela fez em 1 segundo o que eu não consegui fazer em 5 anos. Fazer o mundo vê-lo. De repente, a narrativa da mídia mudou. Khaled não era mais um bilionário incompreendido. Ele era um padrão. E as pessoas estavam conectando os pontos. Mudanças no La Palme nunca esteve tão silencioso. Após o vídeo do arremesso de judô de Kiara se tornar viral, o silêncio não era apenas sobre eletricidade, era sobre acerto de contas. O gerente-geral Edward Stone foi o primeiro a ir. Ele havia ficado a apenas alguns metros de distância quando Khaled rasgou a camisa de Kiara. Ele não interveio. Ele não chamou a segurança. Ele nem sequer pediu desculpas depois. Em 1 semana ele se foi. Depois disso, as mudanças vieram rápido. O restaurante lançou um programa obrigatório de treinamento de sensibilidade racial e anti-assédio para todos os funcionários. Um novo código de conduta foi implementado, não apenas para a equipe, mas para os convidados. Foi impresso na parte de trás do menu. Respeito não é negociável. Mas a maior mudança, a equipe. Pela primeira vez na história do La Palme, uma mulher negra foi oferecida um papel de supervisão líder no salão. Seu nome era Kiara Morgan. A princípio, ela disse não. Ela não queria se tornar um mascote do progresso. Mas depois de alguns dias e uma longa conversa com sua mãe, ela mudou de ideia. Talvez, ela disse, eu possa ser a razão pela qual outra garota como eu não entra neste prédio com medo. 1 ano depois. O legado Kiara nunca imaginou que seu nome estaria nas manchetes. Mas aquele arremesso de judô, aquela decisão de uma fração de segundo, desbloqueou algo muito maior do que a fama viral. Desencadeou um movimento. O mundo não viu apenas uma garçonete se defendendo. Eles viram cada mulher que já foi encurralada em silêncio. Cada trabalhador que sorriu através do insulto. Cada pessoa que engoliu desrespeito apenas para sobreviver o dia. Em Kiara, eles viram algo que não sabiam que precisavam. Permissão para dizer chega. Ela não começou querendo ser um símbolo, mas quando as pessoas começaram a procurá-la, sobreviventes, ativistas, professores, crianças, Kiara fez o que sempre fez. Ela apareceu. Ela não aceitou os grandes negócios de entrevistas. Ela não lucrou com o momento. Quando um âncora de notícias lhe ofereceu $50 mil por uma exclusiva, ela recusou com uma resposta simples. Não estou à venda. Em vez disso, ela usou sua voz silenciosamente, mas com propósito. Em uma academia escolar local, ela começou Grounded, um encontro semanal gratuito para qualquer pessoa que quisesse aprender autodefesa básica e algo mais profundo. Como manter seu espaço, como dizer não, como permanecer firme mesmo quando ninguém está olhando. O que começou como 6 mulheres em um círculo se tornou 60, depois 600 na lista de espera. Logo, murais dela apareceram em lugares onde ela nunca esteve. Nova Orleans, Portland, até fora de uma estação de metrô em Toronto. Sua camisa rasgada se tornou um símbolo não de violência, mas de resistência com dignidade. E ainda assim Kiara permaneceu firme. Ela pagou a dívida médica de sua mãe. Ela economizou para a escola noturna. Ela trabalhou 2 turnos por semana no La Palme. Não porque tinha que, mas porque queria que a próxima jovem mulher negra entrando por aquelas portas da cozinha a visse lá. Quando perguntada se ela já se arrependeu de jogar Khaled no chão, ela sorriu suavemente e disse, não porque eu não o joguei no chão para machucá-lo. Eu fiz isso para me defender. E ao se defender, ela ajudou milhões a se posicionarem com ela. A lição final, o momento em que Khaled atingiu o chão, não foi o fim da história. Foi o começo de algo maior. Porque o que aconteceu no La Palme naquela noite não foi apenas sobre o ego de um homem ou a coragem de uma mulher. Foi sobre algo que milhões de pessoas sentem todos os dias, mas nem sempre têm as palavras para expressar. Desrespeito que se esconde atrás do dinheiro.
Silêncio que é confundido com fraqueza, e poder que as pessoas assumem que podem tirar de você só porque podem pagar por isso. Mas Kiara mostrou ao mundo algo diferente. Ela não levantou a voz. Ela não exigiu atenção. Ela apenas se recusou a aceitar menos do que merecia. E isso, bem ali, essa decisão silenciosa de manter seu terreno com dignidade e precisão, é a lição com que ficamos. Não é sobre ser violento. É sobre ser claro. Claro sobre o que você vai e não vai tolerar. Claro sobre seus limites. Claro sobre o fato de que ninguém, nem um bilionário, nem um chefe, nem ninguém, tem direito ao seu corpo, seu silêncio ou seu medo. A história de Kiara é prova de que força não precisa parecer agressão. Às vezes parece quietude, como respirar através da raiva, como voltar ao fogo com a cabeça erguida e o coração intacto. Isso é o que coragem realmente é. Não é apenas reagir, é responder com propósito. E para todos assistindo, todos que foram ignorados, ridicularizados, encurralados ou dispensados por causa da cor de sua pele ou do uniforme que vestem, lembrem-se disso. Seu valor não é definido pelo seu contra-cheque ou seu título, ou seu passado. É seu, e ninguém tem o direito de arrancá-lo de você. Então, da próxima vez que você estiver em uma situação que te faça sentir pequeno, lembre-se de Kiara. Lembre-se do poder de uma respiração profunda, uma postura firme e uma recusa silenciosa de ser humilhado. Porque o mundo não muda quando gritamos mais alto. Ele muda quando finalmente dizemos chega.